Prezados amigos da Filosofia na Praia, estamos aqui mais uma vez cumprindo o nosso calendário quinzenal de apresentações, de encontros. Como vocês sabem, hoje a nossa temática é a angústia na filosofia de Heidegger, mas eu já aviso, já antecipo, tranquilizo a audiência que está chegando por aí, né? Tranquilizo a audiência em relação à minha intenção, né, bastante firme de não deprimi-los, de não trazer nenhum aspecto, não trazer, não enfatizar, melhor dizendo, os aspectos negativos da angústia. Até porque, para Heidegger, a angústia é uma disposição do ser humano que tem um caráter bastante positivo também, além do seu caráter é, angustiador, não é? De que trata o próprio nome, né? Seria também redundante, seria paradoxal negar completamente a o caráter angustiante da angústia, mas nós vamos tentar, na medida do possível, né? E seguindo assim bastante autenticamente a filosofia do Heidegger, direcionar essa reflexão nossa hoje não para torná-los mais aflitos. Eu gosto de uma expressão bíblica, os aflitos da terra, né? Acho que essa dimensão dos aflitos da terra, se eu não me engano, das bem-aventuranças, tá bem patente hoje, né? Nós todos, de repente, nos vimos incluídos muito radicalmente, muito abruptamente nessa condição de aflitos da terra, para a qual nós muitas vezes não nos não nos atentamos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a filosofia do Heidegger. Estou esperando, né, entrar um pouquinho mais, aguardando a entrada de vocês. A configuração aqui, não estou conseguindo ver exatamente quantas pessoas estão ao vivo. Deixa eu pegar meus consultores técnicos aqui no celular, pessoal. Mas começamos daqui a pouco, tudo bem? Começamos em breve. Comentem aí, eu tenho acesso aos comentários aí de vocês, vou responder as perguntas. Opa, 20, ótimo. Não precisei nem dos meus consultores técnicos. Ótimo, ótimo. Obrigado, João Jonas, nosso querido João da UCP. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Ana Lúcia? Vão chegando. Acho que não podemos também, né, esperar muito, porque eu já sou um, um palestrante ou um discursante bastante imoderado com o tempo. É fácil que eu me perca, me empolgue e trate de assuntos, abra digressões que são pertinentes, mas que desviam um pouco do caminho mais importante, né, da nossa discussão de hoje. O assunto é vastíssimo, né? Tem longuíssimas discussões, tanto da origem histórica desse tema da angústia. Eu vou tentar contextualizar um pouco, né, isso daí para vocês. A nossa apresentação, o nosso mestre Carlos Frederico gosta muito de uma divisão, né? Acha que ajuda a controlar o tempo e também
de alguma forma a ansiedade dos espectadores, da audiência, né? Que se apresente uma divisão mais ou menos do que vai ser apresentado, né? Então, e saudando, né? Saudando, eu queria começar saudando, aproveitando, né? Vocês estão chegando aí, saudando o nosso embaixador, Jerônimo Moscardo, saudando nosso querido Ricardo Cravalbim, o nosso reitor, né? Carlos Frederico. Nós tentamos aqui fazer um, um dispositivo técnico, né? Uma saída técnica para que ele aparecesse junto comigo, mas a conexão, a velocidade da nossa conexão não suportou. A transmissão não ficou boa, ficou parando, travando. Então teremos que ver isso para as próximas, para que possa haver diálogo, né, mais fluido. Mas de qualquer forma, pensamos em que ele entre, mesmo que de uma forma mais improvisada, aqui com o vídeo de WhatsApp pelo 4G. Estamos pensando em ver como ele pode intervir e aparecer para que eu não me sinta tão sozinho, né? Estou aqui sozinho em casa. A gente vai falar inclusive da solidão como uma disposição ou como uma experiência existencial para o Heidegger. É uma experiência bem marcante, bem importante do ser humano, o estar só ou sentir-se só. Mas queria saudar então todos os responsáveis pela, pela nossa, por essa iniciativa, que muitos talvez não saibam, estejam acompanhando agora a partir das nossas transmissões virtuais, mas nós temos já, me corrijam por favor nos comentários, eu fui um dos primeiros, eu fui o segundo a palestrar a capa do Facebook. Vocês vão, se vocês repararem, sou eu ali sentado, meio esparramado na praia. Eu fui o segundo ou o terceiro, agora não me lembro direito, né? Terceiro, talvez. Falei sobre literatura e cinema naquela ocasião. E nós temos, acho que cerca de dois anos, ou até mais de 2 anos, se eu não me engano, de filosofia na praia, acontecendo quinzenalmente, né? Praticamente sem intervalos, só as férias, né? Em janeiro, mas acontecendo quinzenalmente no Leme, né, no posto 34, não, posto não, na barraca 34, né, frente à barraca 34, no quiosque que nos acolheu ali. E nós temos assim todo esse manancial de palestras que se transformou inclusive em livro. Eu posso mostrar para vocês depois, né? Fazer o merchan do nosso livro, que tem a parte escrita, não é? Dessa troca, dessas experiências, dessas palestras que foram proferidas lá na praia, né? É claro que não é a mesma coisa, estamos tentando melhorar para criar um clima praiano em alguma medida, mas eu espero que vocês se sintam de alguma forma à vontade para interagir, para aqui muitos bons dias, Nina Furtado, Cerise, querida Serine, querida Cerise, desculpa. Muitas saudações, Jerônimo, mais uma vez, se fazendo presente, né? Enfim, temos que começar, né? Acho que, não sei, também não estou conseguindo ver aqui quantos estão presentes, não sei porque dessa vez não está aparecendo para mim, mas eu imagino que já esteja boa parte dos do nosso público habitual está chegando, né, ou já chegou. Então acho que podemos começar para que não ultrapassemos muito, né, ou se possível não ultrapassemos, né, os nossos 50 minutos de hábito. Tudo bem? Então, eu dividi mais ou menos essa apresentação em três grandes partes, né?
ou melhor, 3 breves partes para não assustar vocês, né? 3 partes gerais, né? A primeira, na primeira eu queria apresentar o existencialismo. Por que o existencialismo? Porque o tema da angústia surge no contexto do existencialismo, embora Heidegger não se considere um existencialista, ele rejeite esse rótulo, o tema da angústia inevitavelmente é forjado, né, dentro do contexto do horizonte da filosofia da existência, cujo representante, assim, o mais originário, talvez aquele que tenha instituído, mesmo que não tenha nomeado dessa forma, não é? Não tenha lançado o movimento existencial, o movimento da filosofia da existência, mas certamente o filósofo que foi uma grande influência, né? O filósofo que foi uma das grandes influências de Heidegger, sobretudo no tema da angústia, foi o dinamarquês Søren Kierkegaard. Enfim, a pronúncia não é essa, mas como nós falamos em português, o Kierkegaard, o famoso Kierkegaard, né? Ele traz essa temática da angústia de uma maneira bastante interessante num livro, uma obra chamada justamente Conceito de Angústia. Nós não poderemos remeter a essa obra, descrever o conceito de angústia lá, mas eu gostaria de contextualizar mais ou menos por que que tem a ver, não é, a angústia com a questão da filosofia da existência. Porque acho que essa contextualização vai trazer, digamos, uma relação, não é, desse tema da angústia em Heidegger para a nossa vida, né, para a nossa vida cotidiana. Eu acho que a nossa reflexão aqui na filosofia na praia, nesses nossos encontros, é fundamentalmente fazer uma interface entre a vida comum e a filosofia. Não é trazer a filosofia da Torre de Marfim, não é, para a praia simplesmente. É tirar ela, né, da Torre de Marfim, digamos assim, se é que há. Alguns amigos vão contestar aqui que essa Torre de Marfim não existe mais, mas enfim, a gente não está aqui para fazer uma abordagem estritamente acadêmica, né? Queremos relacionar com a vida das pessoas, queremos que isso traga, digamos, uma reflexão pessoal, uma reflexão que possa ser levada para o cotidiano nosso, né? De todos aqueles que estão aqui participando. Então, a primeira parte vai ser sobre existencialismo em geral. Eu vou me arriscar a traçar algumas linhas gerais que caracterizariam o existencialismo. Vou cometer essa temeridade, tá? O existencialismo que perpassando Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, e aí eu vou, na medida do possível, qualificar o lugar do pensamento do Heidegger dentro desse existencialismo, tá? Mas ele tem influências do existencialismo, embora ele não seja um autor estritamente existencialista, tá? Mas a temática da angústia, como eu digo, é muito existencial, tem muito a ver com a filosofia da existência. Então, na segunda parte, primeira parte, então, existencialismo em geral. Segunda parte, a analítica do Dasein. Dasein, como diz um professor meu muito querido, né, Fernando Rodrigues, o Dasein é o conceito, ou enfim, a compreensão de pessoa, né, daquilo que nós normalmente chamamos de pessoa, tá? É um nome sofisticado para pessoa. É claro, né? Ele não nomeia como pessoa justamente porque esse termo é carregado, né? É muito carregado. Mas quando a gente estiver falando de analítica do Dasein, a gente está pensando as características fundamentais, né, desse ser que nós chamamos normalmente de pessoa, ou ser humano, tá? E finalmente aí a gente chega ao lugar da angústia, né, nessa analítica do Dasein. E é muito interessante, é o terceiro ponto, então, segundo ponto, analítica do Dasein, e terceiro ponto, angústia. Né? A angústia propriamente dita é a sua relação com nada, que eu não vou enfatizar tanto porque leva
para aspectos mais metafísicos, segundo ou ontológicos, para ser mais fiel, né? Aspectos um pouco mais distanciados da filosofia da existência, nessa caracterização que eu vou fazer da filosofia da existência, tá bom? Então vão ser esses três momentos. Eu não vou fazer uma biografia do Heidegger, eu não vou gastar tempo com isso, porque vocês podem encontrar isso né, facilmente na internet, né, em diversas fontes. Só vou registrar que é um filósofo, né, ele nasceu em 1889, morreu em 1976, escreveu seu principal livro, do qual a gente vai falar bastante, O Ser e Tempo, em 1927, no Entre Guerras. Na década de 30, famosamente aderiu ao Partido Nazista, se filiou ao Partido Nazista, teve um envolvimento complicado, né? Ele alega que se afastou, mas mesmo assim manteve algumas convicções que a gente poderia julgar totalitárias, algumas ou bastantes convicções, segundo alguns. Mas eu considero que os aspectos da filosofia dele que nós vamos tratar, de que nós vamos tratar hoje, estão mais ou menos imunes. Não, nem todos os filósofos ou nem todos os professores de história da filosofia concordariam com isso, mas eu considero que estão basicamente imunes a esse envolvimento político, né? A esse posicionamento político do Heidegger, tá? Então, por isso, depois da guerra, ele foi reabilitado, né, com a ajuda dos existencialistas franceses. Ele passou um período muito curto sem poder dar aula, mas logo depois pôde voltar a dar aula e, no final da vida, retirou-se, né? Ele publicou, depois de Ser e Tempo, que é a grande obra dele, ele publicou praticamente só palestras e cursos. Ele não publicou um grande livro, assim, com exceção do acontecimento do Contribuições, né, do famoso Contribuições by Trager, que alguns consideram o segundo grande livro dele, né? Tirando esse livro, ele praticamente só publicou cursos e preleções, palestras, não é? Que ele tornou artigos, tudo bem? Mas é uma obra assim, não é que Ser e Tempo é a única obra do Heidegger, né? Os artigos às vezes são muito interessantes, tão interessantes quanto até mais interessantes em alguns aspectos do que o Ser e Tempo, tá? Mas vamos para o existencialismo, para a primeira parte. Eu só queria primeiro, né, fazer uma. Vamos ver quem mais chegou aqui. Quem é que eu preciso saudar? Eu saúdo a todos, né? Mas tô saudando Cecília, Daniel Machado Gomes, meu querido, né? Meu querido amigo Daniel. Queria saudar, né? Todos esses. Lúcia Cury, né? Querida Lúcia Cury, que organizou o nosso livro. Enfim, não poderia deixar de saudá-los, mas eu vou começar agora fazendo uma dedicatória especial, sentimental, me desculpem, mas vai ser breve, eu prometo, ao meu pai que faz aniversário hoje, tá? Eu queria dedicar essa palestra, não sei se espero que esteja à altura, né, dos 69 anos de experiência dele. Eu queria dedicar ao meu pai hoje, que infelizmente não poderei encontrar, né, pessoalmente, fisicamente, com quem já falei agora mais cedo, mas eu queria fazer essa dedicação especial ao meu pai. A gente vai falar, né, das condições concretas da vida. Sem meus pais, sem dúvida, eu não estaria aqui fazendo essa palestra, né? A gente fundamentalmente, segundo o existencialismo, já entrando diretamente depois dessa dedicatória, já entrando diretamente na primeira parte da nossa exposição, segundo o existencialismo,
né, que tem como um dos temas fundamentais a angústia, outras formas de angústia, sentimentos ou experiências correlatas à angústia, à náusea, o absurdo, vai depender do autor. Né? Segundo o existencialismo, qual é a grande reclamação do existencialismo, desde Kierkegaard? Né? Qual é a grande objeção ou a grande virada da filosofia proposta pela filosofia da existência desde Kierkegaard? Né? Os existencialistas, em geral, consideram que toda a linguagem filosófica anterior ao existencialismo, a essa nova abordagem, não é? Trabalhava a partir de aparelhos ou estruturas prontas, não é? Rígidas, da natureza humana, das faculdades do conhecimento, da racionalidade prática. Basicamente, a filosofia, que é um lema dos analíticos posteriores, se vocês quiserem procurar, um lema, uma definição do que é ciência, não é? Do que é conhecimento, no sentido forte, episteme, lá no Aristóteles, não é? Numa leitura meio parcial do Aristóteles, né? Que esquece a ética Nicômaco, mas que fica lá com a definição de ciência rígida do Aristóteles nos analíticos posteriores. O que interessa para a filosofia seria aquilo que é necessário e universal, tá? Então, Aristóteles, Kant, Platão, Descartes, os racionalistas, os empiristas, por mais que haja diferença de nuances, né, entre esses pensadores, todos eles, no fundo, querem chegar, né, a essência do ponto de vista antropológico, do estudo do homem, né, a essência do homem, a um retrato da essência do homem como um conjunto de elementos, de estruturas, de faculdades, né, que são necessárias e universais, valem para todo mundo, ok? Na virada do século XVIII para o XIX, que é quando isso está acontecendo, né, o Kierkegaard é um filósofo que começa a escrever no início, na primeira metade do século XIX, há a grande descoberta da historicidade, né, da contextualidade das compreensões, as diferentes culturas, os estudos, né, que vão se transformar nas ciências humanas, sociologia, antropologia, começam aí. Né? Então, a filosofia da existência, essa filosofia existencialista, né, inaugurada aqui na minha interpretação pelo Kierkegaard, né, numa interpretação histórica, quer buscar uma condição por trás dessas estruturas fixas, necessárias e universais, que é uma condição de estar jogado, é um termo que o Heidegger usa, mas que Pascal tinha usado, né? Estar jogado no mundo, mergulhado em condições, em situações que são fundamentalmente determinantes da minha vida e que são caracterizadas, ao contrário, não pela necessidade e a universalidade, mas pela contingência e particularidade. Então, a condição humana, talvez aquilo que é mais importante na nossa vida, segundo os existencialistas, é muito mais a contingência e a particularidade, por exemplo, né, de onde nós nascemos, né, em que país, com que língua, em que família, não é? Em que lugar desse país, em que tempo histórico. Tudo isso condiciona fundamentalmente que escolhas a gente pode fazer, não é? Que tipo de projetos, outro termo muito importante, né? Que tipo de projeto de vida eu posso assumir, que tipo de possibilidades de ser eu encontro ao longo do caminho. Eu posso ser professor, eu posso ser médico, eu posso ser técnico de informática. Não poderia ser técnico de informática antes da existência
que a gente julga, pelo menos eu julgo, né, historicamente contingente da informática. Não tinha essa escolha antes. Pensando no meu pai, né? Ele costuma dizer, o pessoal da geração do meu pai costuma dizer, na minha época só tinha três escolhas para quem ia fazer faculdade: direito, medicina e qual era a terceira escolha, meu Deus? Ai, meu Deus, alguém me ajuda nos comentários. Direito, medicina e tinha um outro, eu vou lembrar. Né? Direito, medicina, qual era? Engenharia, claro, que foi a que meu pai fez, né? Naquela época eram só essas opções, gente. Não tinha outra opção. Era o universo de possibilidades. Tudo bem, você podia fazer letras e tinha outras faculdades, mas era uma possibilidade assim, meio engenharia, isso. A Henriette aqui, isso. Magistério também, principalmente para as mulheres, né? Mas para os homens, por exemplo, né, era uma coisa assim alternativa, muito alternativa, né? Todos vocês reconheceram esse universo de possibilidade. Então, para fechar essa parte do existencialismo, né, o necessário e o universal na minha vida concreta não resolve nada, não resolve ou resolve muito pouco sobre quem eu vou ser, né? Que possibilidades de ser eu vou assumir. Eu posso ser professor, decidir ser professor. Isso foi o quê? De acordo com a formação que eu tive, as pessoas que eu encontrei, tudo isso faz parte do meu universo existencial, contingente, particular. Foi isso que determinou ou condicionou, né, quem eu sou hoje, a identidade que eu construí, né, o modo de ser próprio que eu considero, eu tento, né, considerar autêntico, que é outro termo, autenticidade, a busca da autenticidade, né? É quando você realmente encara todas as possibilidades de ser e se apropria de modo é, sincero, né? De modo sem falsear nessas possibilidades. Eu sei, por exemplo, que eu posso abandonar a carreira docente. Eu sei que eu não sou isso, né? Essa é uma possibilidade. Realmente abandonar é uma possibilidade que vai levar a muitas consequências, mas é uma possibilidade de ser minha, tá? Então o existencialismo ele vai nessa radicalidade da condição humana, que lida com essas contingências, é, com aquilo que também só vale para você, as escolhas, as possibilidades de ser, elas aparecem para você enquanto indivíduo, né? Enquanto singularidade, que é um termo que os existencialistas preferem, né? Então, é claro que o que determina o sentido da vida, digamos que o tema fundamental seja esse, né? O que eu faço das minhas possibilidades de ser. Esse é o tema fundamental da filosofia existencial. O que determina não é resolvido nem pela moral tradicional, porque eu posso seguir a moral de formas completamente diferentes, sendo padre, sendo sacerdote, sendo mesmo uma moral determinada católica. Eu posso ter muitos modos de vida diferentes, muitas formas de concretamente realizar isso. Então, a existencialidade vai até esse fundo, não é? A angústia tem a ver com uma raiz de todas as possibilidades, em certa medida, todas as possibilidades que se abrem para nós podem ser de alguma forma negadas, rejeitadas, rechaçadas, não é? Elas podem ser, você pode se ver já no Heidegger, desculpa, no Kierkegaard já há essa noção de angústia como um momento em que ou uma disposição em que as possibilidades de alguma forma se tornam estranhas para mim, né? Todas as possibilidades, todas essas contingências, por serem contingências, né? Justamente por não serem coisas necessárias e universais, se tornam insignificantes, se tornam. Por que isso e não completamente? Por que continuar essa aula e não desligar aqui a palestra, né? Por que eu assumi esse projeto? Porque sim, em última instância, né, assumir
Eu posso dar justificativas de acordo com o meu percurso biográfico antecedente, mas em última instância é porque neste instante, que é outro conceito do Kierkegaard, neste instante eu estou assumindo essa possibilidade e não a outra, de desligar essa conexão e parar de transmitir para vocês, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou assumir essa possibilidade não, tá bom? Passando para a analítica do Dasein. Até agora eu não falei do Heidegger, tá? O que o Heidegger tem de novo, de diferente em relação aos existencialistas, né? Primeiro, ele não se julga um existencialista, tá? O Ser e Tempo é uma coisa assim que, né, muitos de vocês já sabem, me desculpem se eu estiver... Saudoso Murilo apareceu aqui, querido Murilo, cineasta. Podem deixar seus comentários, suas perguntas aí, né? Se eu tiver, vai ser muito rápido realmente, né? Eu tenho que passar. Mas a analítica do Dasein, que o Ser e Tempo realiza essa obra de 1927, alguns consideram a maior obra-prima da filosofia do século XX. Eu estou entre aqueles que concorda ou que tem muita tendência a concordar com isso, né? A obra mais importante, junto com poucas outros concorrentes, né? E, na verdade, ela tinha um projeto muito audacioso. O projeto original da obra era de ter duas partes. Uma seria a analítica do Dasein, ou seja, do ser do homem, para simplificar, né? Estamos simplificando, esquematizando para tirar um pouco da terminologia hermética e às vezes meio brega do Heidegger, né? Um amigo diz que a terminologia do Heidegger, pastor do ser, habitar na linguagem, tudo isso é muito pouco palpável, né? Eu gosto dessa linguagem poética do Heidegger, né? E ele justifica essa linguagem, mas há gostos e gostos. Eu entendo quem não gosta muito dessa linguagem. Mas o Dasein, né, que significa, traduzindo em português, ser aí, é um ser situado, né? Somos cada um de nós, né? O Dasein sou eu, é Carlos Frederico, é o meu irmão, né? É cada pessoa humana, o que a gente normalmente entende por pessoa humana, tá legal? E ele, nessa primeira parte do Ser e Tempo, no projeto, ele ia descrever o Dasein como preparação para falar do ser, digamos, do ser como um todo, ou do ser na sua originariedade. O Dasein seria só um modo de acesso ao ser, ou à questão do ser. Tá? O Dasein é um modo de ser, faz parte do ser. Tá? Pro Heidegger, né? A gente pode dizer que não há a separação entre sujeito e mundo. Né? É uma grande a separação sujeito e mundo, homem e natureza, né? Proposta lá pelos modernos, pelos dualismos modernos, né? Pelo menos na interpretação clássica da modernidade, né? Alguns modernos, alguns kantianos que estejam ouvindo podem ficar bravos comigo por essa simplificação, mas esses dualismos o Heidegger tenta resolver considerando que todos os entes, tudo que está no ser, ou é um modo de ser. Tudo bem? Só que o Dasein, ou a pessoa humana, é aquele ser, ou melhor, desculpem, né? Ele é aquele ente, aquele tipo de ser, aquele modo de ser que tem a capacidade de se interrogar sobre o sentido do ser. E por isso faria sentido começar por essa analítica da pessoa humana. Tudo bem? Então, nessa analítica, falando muito esquematicamente, né, nós teríamos então, segundo Heidegger, no desvelamento histórico do momento em que ele escreveu, né, o Ser e Tempo, nós teríamos basicamente três manifestações de ser, três formas pelas quais os entes, as coisas, né, vêm ao nosso encontro, vêm ao encontro da pessoa, tá? Ele é muito... Por que eu estou usando esse vocabulário meio
estranho do ponto de vista tradicional, né? Para deslocar o lugar do sujeito como aquele que impõe categorias, impõe a sua compreensão, né, por cima das coisas, constitui aquilo que ele vê. O Heidegger acha ele é mais do ponto de vista antropológico e do ponto de vista ontológico, ele é mais ele defende uma passividade originária na relação entre o ser e o homem. Na verdade, o homem só consegue pensar, só consegue conhecer, só consegue se ocupar das coisas no mundo, produzir coisas, né? Lidar com instrumentos, porque o ser, não é, se desvela ou desvela o ente como instrumento, porque o ser tem um envio de uma manifestação, né, provoca no homem a possibilidade de ver determinadas coisas como instrumento, determinadas coisas como objeto de conhecimento. Tudo bem? Então é o ser que abre essa possibilidade. O homem é basicamente passivo em relação a isso. Não é que ele não tenha que ter uma estrutura de faculdade, mas há uma anterioridade do desvelamento do ser, né, dessa passividade originária em relação à atividade da subjetividade humana. Tá? Ele faz uma virada radical, ou pelo menos bastante importante, né, nessa noção da subjetividade como fundamentalmente atividade que impõe as coisas, né? Essa coisa kantiana, né? Os fenômenos são constituídos. Ele não usa esse vocabulário, mas o Husserl, por exemplo, um predecessor, foi mestre, né? O Heidegger foi assistente do Husserl, né? Na fenomenologia usa. E de inspiração kantiana, basicamente. O sujeito constitui os objetos, quer dizer, os objetos são vistos pelos filtros do sujeito. Não, o Heidegger não está falando disso. O Heidegger está falando de que os entes precisam manifestar-se para... esse manifestar-se dos entes na abertura do ser, tá? Que é misteriosa, a gente não sabe exatamente por que o ser se abre nesses modos assim específicos ou restritos para o homem, tá? Mas nós somos passivos em relação a isso. Tá? As nossas faculdades, na verdade, as nossas faculdades são condicionadas, são basicamente, nós nos tornamos homens por conta dessa abertura, por conta desse desvelamento, e não o contrário. O desvelamento do mundo ou das coisas acontece por obra da atividade do homem. É uma maneira bem diferente de pensar, digamos, a psicologia, a antropologia, né? Mas chegando ao concreto, né? O que importa para nós, né? Haveria três tipos básicos no momento histórico da análise do ser e tempo, nessa primeira parte do ser e tempo, dos entes. O ente como instrumento, o ente pode aparecer ao ser humano, à pessoa humana, como instrumento, ou seja, como um meio para um fim, dentro de uma ocupação. Eu estou fazendo alguma coisa, é o fazer, não é? É no fazer. Ao escrever no quadro, né? Aqui não tem quadro, mas ao escrever num quadro, eu não penso o ente como objeto de conhecimento, eu não compreendo, eu não tenho para mim, ele não aparece para mim como objeto de predicações possíveis, sujeito de predicações possíveis, desculpem. Ele não aparece como um mesmo que permanece idêntico, ele aparece simplesmente como um meio para escrever. Tá? Para o Heidegger, estou lá escrevendo, enquanto estou ocupado, eu caio nessa ocupação, né? Ele usa esse termo, eu me perco nessa ocupação, e o sentido de ser dele como instrumento e o sentido ôntico, ou seja, o sentido, digamos, empírico, o sentido mais particular, empírico não é um bom termo, né? O sentido mais particular de ser caneta tem a ver com uso, não tem a ver com propriedades
A propriedade a cor, o tamanho, nada disso está em jogo quando eu estou usando caneta. Eu estou simplesmente envolvido, engajado com esse uso. E quando a caneta falha, é que eu vou passar a uma cognição da caneta. Eu vou passar a tentar predicar, ver as características, as propriedades da caneta, por que, que a caneta está falhando, né? Qual é a falha, quais são as características dela, como é que ela foi feita, do que ela é constituída. Aí eu passo pro ente como objeto de conhecimento. É o segunda forma de aparecimento do ente, de manifestação do ente, tá? Não doente, separam, né? Doente. Nada de doença, né? Nesse mundo, né? É melhor a gente não confundir, né? Doente, a manifestação doente. Tudo bem? O segundo modo, então, o primeiro modo, instrumento, o segundo modo, objeto de conhecimento, que é eu quero descrever, eu quero parar a minha ocupação, não estou mais ocupado usando, fazendo coisas, cozinhando, lavando, varrendo, sei lá, vendo televisão, mas eu estou analisando como a ciência faz, né, as propriedades da coisa e predicando em cima delas. Tá legal? É outra forma completamente diferente em que os entes aparecem a mim no cotidiano, tá? A análise dele é a partir do cotidiano. E finalmente eu tenho o terceiro tipo de manifestação do ente, que é o ente como Dasein, ou seja, como pessoa humana. Eu mesmo me compreendo como Dasein e eu compreendo outros, né? Eu compreendo outros nas minhas relações intersubjetivas, né? Traindo um pouco o vocabulário do Heidegger, eu entendo os outros de uma maneira diferente, né? Em relação a ser objeto e ser instrumento. Eu não entendo os outros normalmente como meros meios para um fim e nem como sujeito de predicações possíveis, algo que eu deva analisar, não é, cognitivamente. Eu entendo os outros como Dasein no modo que ele chama de ser com. E aí né, a gente pode falar da diferença, não é? De você, por exemplo, estar com alguém ou fazer algo com alguém, como isso modifica completamente o seu estar no mundo. Por exemplo, agora, né? Não tem ninguém aqui na minha casa. Eu falo, eu estou sozinho, embora eu tenha gatos, tenho meus dois gatos aqui, mas eu estou sozinho. Eu estou, assim, tem a presença remota de vocês, mas é um tipo de ser com meio complicado essa presença remota, essa presença virtual, não é? Eu me sinto meio estranho, é totalmente diferente. Vocês hão de concordar com, por exemplo, eu dando aula fisicamente na minha sala de aula normal, né? Ou então mesmo com a câmera ligada, né? A videoconferência, é outra forma de estar no mundo, completamente diferente. Não nos comportamos, não nos preocupamos, as nossas disposições, os nossos afetos são completamente atravessados pelo fato de estarmos ou não em companhia e pelo fato de estarmos ou não com outras pessoas, de alguma maneira. Tá? São experiências de existência completamente diferentes. Tudo bem? Então, fechamos essa parte da analítica do Dasein. Eu sei que a gente já está, mas a gente começou 10 minutinhos. Espero que vocês aturem um pouquinho, mais 10 minutinhos, para a terceira parte, pessoal, que é justamente a angústia. No dia a dia, na cotidianidade, tá? Eu estou completamente mergulhado, absorvido, ou fundamentalmente, quase sempre, né? Mergulhado, absorvido na ocupação, no conhecimento, na relação interpessoal, tá? Normalmente eu estou, e isso tudo, o Heidegger o horizonte em que tudo isso ocorre, o Heidegger chama de mundo. Ou, se quiserem
também nesse caso não tem problema, né? A mundanidade. E mundanidade aí não é no sentido de vagabundagem, de nada ruim, né? Eu estou sendo no mundo, o Dasein, inclusive, a característica essencial do homem é ser no mundo, tá? Ele é habitando um espaço de sentido determinado, tá? Quando eu venho à vida, não é? Já há um horizonte histórico de sentido em que as coisas são compreendidas. Eu aprendo isso durante a vida no uso, na relação pessoal, conversando. Como é que eu sei para que serve garfo e faca? Voltando lá ao exemplo no dia do Wittgenstein. É pelo uso, pela prática, pela inserção nessas práticas sociais. Isso é, para o Heidegger, tudo mundo, tá? Quando eu compreendo as coisas como é o modo habitual, o modo, digamos, standard da nossa, padrão da nossa existência, na nossa cotidianidade. É realizar o mundo, realizar os sentidos do mundo, aceitar, acolher os sentidos do mundo, tais como eles são dados, e simplesmente se engajar em práticas, não é? Em projetos de vida dentro do que está estabelecido pelo mundo, dentro dos sentidos consagrados pela tradição, pelo momento histórico em que vivemos, que por mais que tenha vários horizontes, hoje a gente pode falar em convivência em muitos horizontes de sentido, então a gente teria mundanidades concorrentes e atravessadas, né? Culturas diversas e formas de vida muito mais diversificadas, talvez hoje, do que anteriormente, embora isso também seja questionável, questionado pela questão da técnica, mas é um outro assunto. Normalmente nós estamos simplesmente olhando para os entes, vendo os entes, pelo sentido que eles têm dentro do horizonte do mundo em que nós nos situamos. O momento histórico em que nós estamos situados, o espaço geográfico, digamos, se você quiser pegar politicamente, né, um pouco de Marx, né, dentro da nossa visão de classe social, dentro da nossa ideologia de classe, enfim, tudo isso faz parte do meu mundo. Agora, em certos momentos, e aí entra a angústia para o Heidegger, né, também passivamente, também não há um dispositivo, não há uma escolha do homem. Agora eu quero me angustiar, tá? É algo passivo, é algo que ocorre às vezes por estalos, por circunstâncias completamente alheias ao nosso controle, tá? De repente, nós sentimos na expressão do Heidegger o mundo como totalidade, a mundanidade do mundo, o horizonte de sentido em que nós vivemos, se afastar de nós, receder, se torna de repente indiferente. E eu mesmo, né, a minha identidade, digamos, pessoal, o meu projeto de vida também se distancia. Eu vejo, se é que sou eu, né? Mas o, eu chego a uma. É como se o Dasein ou a pessoa humana fosse purificada, fosse desnudada na sua essência de eu sou apenas um conjunto de possibilidades de ser, e todas as possibilidades de ser que eu encarnei, que eu assumi durante a vida, poderiam ser outras. É uma compreensão assim radical, que tem a ver com uma disposição. Para o Heidegger não é nada cognitivo quando se fala em compreensão, né? É uma disposição. Ele diz que a angústia é uma disposição, ou seja, tem mais a ver com o que a gente chama normalmente de afetos, né? Uma outra disposição é o medo, outra disposição é a alegria, né? Nós somos atravessados por isso, de repente, tá? Pode ser por conta de algo realmente significativo, assim, que nós consideramos relevantes, importantes na nossa vida, a morte de alguém, mas são aqueles momentos em que
a gente diz nada faz sentido, mas na verdade não é que nada faz sentido. Você não deixa de ver o sentido das coisas, tá? Só que você se torna indiferente. É um momento em que a disposição te leva para um lugar de distanciamento, de estranhamento, de indiferença em relação aos sentidos pelos quais você normalmente vive, pelos quais você normalmente está engajado no seu ser no mundo, tá? Então é um momento em que você chega, e isso é o positivo da angústia, tá? Primeiro, o mais positivo é que você cai rápido também, sem geralmente, né? Segundo Heidegger, ela é rara e acontece assim, tão subitamente você é levado para esse lugar, tá? De distanciamento e estranhamento em relação ao que ele diz, ele chama totalidade doente, tá? Mas o estranhamento em relação à totalidade doente, segundo ele, essa nadificação aí entra o nada, né? É a experiência do nada. É a experiência de que o nada, a famosa frase de que se debocha tanto, mas que eu acho muito perfeita, né? Uma frase famosa que está no que é a metafísica e também na introdução à metafísica do Heidegger, o nada nadifica. Quer dizer, o nada não é que ele negue, ele não é uma simples negação da totalidade do ser. É esse alinhamento. O nada é você se sentir suspenso, é a experiência da suspensão em que você reconhece que todas as possibilidades de ser suas poderiam não ser também, tá? É um reconhecimento de que todas as possibilidades de ser do mundo poderiam não ser. Em última instância, ele leva isso para a pergunta metafísica do Leibniz. E aí a gente não vai para essa parte ontológica, mas ele leva aquela pergunta, é quando a gente sente de verdade a pergunta metafísica feita pelo Leibniz, por que o ser e não nada? Por que o ser e não nada? E segundo Heidegger, a nossa constituição enquanto ser humanos é ter sempre como fundo o nada, esse nada primordial em que nós podemos facilmente não, né? Porque nós temos mecanismos, disposições normalmente de proteção contra a angústia. Nós dissimulamos, segundo ele, existe um nada originário, nós nos movemos num nada originário, numa angústia originária, mas o nosso engajamento com as coisas, por mais autêntico que seja, ou mais inautêntico, a distração, o falatório, a fofoca, a celebridade, qualquer ocupação boba, né, que a gente tenha, são formas de dissimulação do nada, desse encontro do nada, tá? De tentar adiar, de fugir desse encontro com nada. Mas esse encontro com nada, em alguns momentos, é necessário para a gente repensar, e aí eu termino, né? Segundo Heidegger, qual é a positividade desse encontro do nada, né? Nesse encontro com o nada da angústia, que não é, de novo, a negação de tudo que seja, é simplesmente o alinhamento, a sensação de que nós, enquanto, enquanto na nossa constituição de ser humanos, temos esse vazio constitutivo, né? Esse vazio, essa falta, para pegar um termo de psicanálise, né? Essa possibilidade de ser em aberto, sempre em aberto. Inclusive a possibilidade de morrer, de cessar, né? Aí já é outro tema, a morte em Heidegger. Mas, enfim, temos todo um conjunto, né, de possibilidades de ser. Não dá para negar todas as possibilidades na vida, né? Mesmo não fazer nada é uma possibilidade de ser, mas na angústia nós temos de repente essa percepção, essa compreensão da contingência, da total não necessidade, voltando lá à característica fundamental, não é? Não há nada necessário, né? Na nossa existência. Então, se você está infeliz, se você está numa vida inautêntica, você pode mudar esse projeto de vida, você pode rever
todo o sentido toda até a forma de mundo, não é? Toda você pode desafiar, por exemplo, o horizonte contemporâneo de modo de produção e querer viver numa cabana. O Heidegger, inclusive, terminou, né, a vida se refugiando basicamente na cabana dele na Floresta Negra, recusando, né, o modo de vida industrial, o modo de vida de produção produtivista. Então, quer dizer, essa opção está em aberto. A gente nega que essas possibilidades, normalmente nega, a gente é inautêntico nesse sentido, que é normal. A gente precisa não ficar angustiado o tempo todo. Mas em alguns momentos, angustiar-se pode levar-nos a assumir esse lugar de um patamar de distanciamento em relação aos nossos atuais engajamentos, que parecem muito necessários, e reconhecer que nada na nossa existência, né, nas nossas escolhas, nada disso foi necessário, nada é absolutamente necessário. Podemos refazer, podemos mudar, podemos transformar, assumir novas possibilidades de ser. É isso, né? Basicamente, aí eu queria. Eu já falei demais, né? Passei do tempo, mas era basicamente isso. Eu ia dar só uma última dica, gente. Leiam o falecido Mathieu Pascal. Eu ia contar a história aqui, mas não vai dar tempo, já passei do tempo, né? Leiam, é um filme. Nossa, tem filme também italiano, mas é meio difícil de encontrar. Leiam esse romance ou procurem saber sobre a história desse romance, que é fantástico, assim, né? Eu não acabei não, hein, gente? Vai ter perguntas, vai ter interação, tá? Eu só acabei a minha fala. Mas uma dica, né? O falecido Mathieu Pascal, a história, 1905, se eu não me engano, a publicação do romance, é a história de um sujeito que é dado como morto, ele tem uma vida miserável, é dado como morto pela família, pela cidade dele, e resolve viver uma outra vida. Ele assume uma nova identidade em certa medida, todos nós podemos fazer isso, tá? A gente não pode mudar, é meio difícil falsificar e sei lá o que, viver. Mas essa escolha, né? Essa transformação das nossas possibilidades de ser, de assumir novas possibilidades de ser, está sempre aberta para nós. Tá legal? É isso que a angústia mostra, isso de positivo que a angústia mostra. Ok? Vamos interagir. O Frederico, deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal. Espero que tenha sido positivo, mais positivo que triste, tá? Dionísio da Silva, querido, comentou aqui, muito querido. Deixa eu ligar aqui pro Frederico para ele aparecer conosco, para não ficar eu no solo. Tô me sentindo muito sozinho, como diz a música do Caetano Veloso. Não é do Caetano, é do Peninha, né? Estou me sentindo tão sozinho. Aqui. Federico, desliga o microfone aí. Hein, Federico? Desliga aí o microfone. Isso. Agora fala. Pera aí. Pode Você falar, falar querido. que é do Pirandello, o livro, né? O livro é do Pirandello. Isso, Alô? isso. Pode estar te ouvindo, Federico. Pode falar. Não, eu falo por onde? Pelo Google Meet ou Não, pelo... esquece o Meet. Esquece o Meet. Tiago, você não falou que o livro é do Pirandello, Tiago. Tá, não. Deixa eu ligar aqui para ele aparecer conosco, para não ficar eu no solo. Tô me sentindo muito sozinho. Eu não tô entendendo nada. Já tô falando contigo. Federico, desliga a live aí, Federico. O som da live, porque tá reverberando. Pera aí. Ele vai participar. Pessoal, perguntas, se vocês vão elaborando perguntas. Ih, a conexão tá ruim. Eu não expliquei para ele qual era a forma. A gente estava no Meet antes tentando organizar, gente. Deixa eu desligar aqui essa lâmpada. Pronto. Federico,
Esquece, é porque tem um pouco de atraso em relação à transmissão. Fala normalmente, como se você estivesse falando comigo no WhatsApp, tá? Esquece a transmissão. Fala comigo. Você não tá me ouvindo pelo WhatsApp, Frederico? Me ouve pelo WhatsApp. Eu só queria agradecer. Ih, tá muito ruim. Continue você. Esquece, Federico. Esquece a transmissão. Desliga a transmissão e fala comigo pelo WhatsApp. Não tá me ouvindo? Ele tá olhando a transmissão. É uma pena. Pera aí, gente. Não vai dar. Eu queria passar uma mensagem. Mas pessoal, não vai dar. Pera aí. Deixa eu tentar de novo. Só o áudio. O Marcelo, vou aproveitando respondendo perguntas. O Marcelo pergunta sobre a influência do Kant na reflexão do Heidegger. Olha, o Heidegger escreveu um livro sobre Kant, ele escreveu muito sobre história da filosofia, né? É, e ele encara o Marcelo, ele encara o Kant nesse livro, Kant e o Problema da Metafísica, como um precursor é, dessa análise do Dasein, né? Dessa análise dos existenciais. Ele faz, mas na minha opinião, ele faz uma avaliação muito generosa. Eu acho que a filosofia dos dois é incompatível, assim, eu acho antagônica, na verdade. E eu acho que ele foi vendo isso ao longo ao resto da. Federico, esquece a transmissão. Tá me ouvindo aqui? Esquece a transmissão e fala normalmente, entendeu? Fala normalmente aqui, como se estivesse falando comigo no Só WhatsApp. queria terminar, agradecer um pouquinho. Só queria agradecer um pouco, nesse final, a participação do Tiago mais uma vez nessa transmissão e avisar que a nossa próxima palestra será nesta mesma ordem de pensadores sobre Max Scheler, portanto, com o nosso querido professor também, Pedro Paulo Rodrigues, Max Scheler, do ressentimento, que é um tema nietzschiano, a ordem do amor. Perfeito, Federico. Perfeito. Vai ter o anúncio, pessoal, aqui na página, não é? E também pelos outros meios, pelo Instagram, nos sigam no Instagram. Vocês vão ter. O Max Scheler é um contemporâneo fenomenólogo, tem algum diálogo com o existencialismo, né? Também da primeira metade do século XX, principalmente. Então, terminando só de responder ao Marcelo, embora ele tente um diálogo nessa obra Kant porque Kant é um filósofo grandioso, né? Ele aponta para novas direções, né? É, Meu amigo kantiano Pedro Pedalini, né? Me apontou para isso, né? Para esse diálogo há poucos dias para esse diálogo do Heidegger com Kant. Mas eu considero pensamentos antagônicos, assim, na minha interpretação da história da filosofia, eu acho que o que ele tenta fazer é basicamente uma das coisas importantes do Heidegger é romper com a filosofia moderna, né? Muitos acham muitos interpretam a filosofia contemporânea como basicamente uma continuação da filosofia moderna, que é aquela filosofia iluminista, né? Pondo entre aspas, né? Do século XVII e XVIII. Eu acho que a filosofia, a partir do século XIX, né? A partir de Hegel, depois Kierkegaard mais ainda, Nietzsche, é, tem outra forma tem outro ponto de partida, outra forma, porque entra pelo menos a historicidade entra com toda a força, a contingência entra com toda a força, essa visão da filosofia como buscando
o necessário e o universal, aquilo que pode ser conhecido em termos de universal e necessário, eu acho que é desbancada, não é de alguma forma revista, não é? E aí, Heidegger, o segundo Wittgenstein, que foi a minha última palestra aqui, para não cansar vocês, né? O próximo palestrante não vai ser nem eu, nem Frederico, né? É, e o próximo palestrante vai fazer, sabe, um autor também muito importante. Pessoal, a Cerise respondeu a pergunta, né? De muitos. É o falecido Mathieu Pascal, de Luigi Pirandello. Tem uma tradução em português, inclusive naquela coleção de banca, né? A tradução é boa, né? Do italiano, naquela coleção de banca clássicos que você encontra em sebo, né? Enfim, pela estante virtual hoje, né? É um dos meus romances, um dos minhas obras literárias favoritas, né? Infelizmente não vai dar para desenvolver aqui a relação com o existencialismo, mas vocês vão entender. Pela breve descrição vocês já devem ter entendido, e se vocês lerem, vão entender se tiverem essa sorte, né, de ocuparem-se com isso, vão ter. Então, a próxima palestra, aqui o nosso querido Gebara está lembrando, né, é Mark Scheller, A Ordem do Amor, com o professor Pedro Paulo Rodrigues. Para quem não tiver ouvido bem, né, na fala do Frederico, cuja transmissão estava meio ruim, né? Tá bom? Que mais, gente? Há mais alguma pergunta? Deixa eu ver. As guerras têm influência? O Murilo? Claro, na historicidade tem, eu acho que é impossível separar esse desespero, né? A onda do existencialismo no pós-guerra, que é francês, né, o existencialismo francês, e aí o Heidegger entra em conflito com Sartre, responde aquela palestra, isso dá uma outra conversa, né? O Murilo está perguntando, mas o clima do pós-guerra, né, é que faz o existencialismo, a filosofia existencial se popularizar, sobretudo a partir dos franceses. Mas os franceses têm como uma das grandes inspirações o Ser e Tempo do Heidegger, tá? Então, mas é claro que a condição da guerra, né, essa vivência da morte, é porque a morte, né, agora eu vou tocar um tema, Bruno, querido, Bruno Servo, saudações, eu vou tocar um tema um pouco mais delicado, queridos, tá? É, a morte, né? Por que que a morte nos coloca às vezes na angústia, nos põe nessa condição de angústia, né? A morte do outro, a morte próxima, a perspectiva de estar mais próximo da mortalidade, né? Porque nós sabemos que podemos morrer, nós sabemos, né, teoricamente, abstratamente, que podemos morrer a qualquer hora, a qualquer dia, pode acontecer um acidente, o meu prédio desabar aqui, ou uma bala perdida, né, no Rio de Janeiro entrar, pode acontecer, né? Mas a gente geralmente pensa, né, projeta a nossa vida de acordo com a morte num horizonte mais ou menos distante. Aí vai depender da idade, né? Vai se aproximando a idade, né? Eu até perguntei pro meu pai, como é que você está se sentindo hoje, né? Ele falou, o peso da idade realmente traz uma nova perspectiva. Então você pode entrar nesse estado de angústia, nesse sentimento de angústia e tirar algo positivo disso, não é? Por essa situação, por exemplo, que a gente está vivendo, né? De que todos nós estamos mais vulneráveis, não é? Estamos mais, a gente pensa como, aí eu vou citar o Ivan Illich, não é? A morte de Ivan Illich, um grande clássico que é citado pelo próprio Heidegger, não é? No Ser e Tempo. Deixa eu atender o Frederico. Oi, querido. Tava falhando. Você quer falar em áudio? Peraí. Eu tenho que terminar, Thiago. Terminou? Tá, não, vou terminar. Tô encerrando. Vou terminar com o Ivan Illich, tá? Vou terminar. Tchau. O Frederico tá mandando eu terminar. Tem só 1h08, gente. Queria ficar mais. Tô gostando do Sercom, da companhia de vocês aqui. Mas enfim, a morte de Ivan Illich, aí eu acho que é mais uma novela mesmo, um conto, né? É uma narrativa mais breve,
em que um funcionário público, né, que tinha uma existência mais ou menos, como diz o, o Heidegger, né, uma existência padrão, né, uma existência em que ele nunca tinha problematizado as possibilidades de ser que ele tinha acolhido ao longo da vida, não é? Ele diante da morte iminente, ele começa a questionar, poxa, talvez as minhas relações, a relação com a minha família tenha sido construída de uma maneira banal, pouco original, pouco singular, pouco que o existencial sempre fala dessa singularidade, né? As contingências nas quais eu sou lançado, em que eu estou lançado a cada momento, as contingências são sempre particulares, são sempre únicas, são só minhas. Só eu tenho essa, essas contingências, né, diante de mim. A necessidade é algo comum a todos. Tá, todo mundo tem cérebro, todo mundo tem aparelhos motores, tem, enfim, digestivo, aparelho digestivo, faculdades de conhecimento, e tá bom, mas isso não resolve nada da vida. O que fazer disso tudo, né? Que possibilidades de ser concretas a gente encarar? É, uma saudação, o Dionísio está falando aqui da cidade, da família dele, Nápoles, né? Uma saudação aos italianos, né? As nossas preces, né? Pela situação italiana. Eu fiz questão de falar do Pirandello também, porque a Itália viveu esse caos, né? É, viveu essa situação muito periclitante, né? Mas completando, né? A morte do Ivan Ilitch, eu queria fechar com isso. Me desculpem o não responder as próximas perguntas. Eu posso falar rapidinho. Mas a morte de Ivan Ilitch é um romance, uma novela, né? Um conto, não sei exatamente, mas não lembro mais o tamanho, né? Como é que a gente classificaria, mas mostra situado na condição particular do Ivan Ilitch como ele entra na angústia, entra justamente nesse momento de questionar diante da morte iminente. É uma forma, é uma possibilidade, mas não necessariamente. Ele recebe a notícia de que tem, sei lá quantos meses para morrer, tá? Mas pode ser muita coisa, pode ser, um amigo diz, né? Um amigo heideggeriano, pode ser o shampoo. A falta de shampoo, acabou o shampoo. E aí você fica lá no banho, ah, meu banho vai ser. E por que que eu tomo banho? Para quê? Né? E por que ficar com o cabelo arrumado? Por que me vestir bem? Por que começa, não é? Começa a questionar tudo isso, né? O Daniel Machado já respondeu o Dionísio, era uma relação sadomasoquista, eu não sei. Não saberia responder, eu conheço pouco sobre a relação da Hannah Arendt e Dionísio. Eu não saberia responder. Liberdade, Sandra, depende, varia muito de obra para obra, como ele fala sobre o termo liberdade, mas todos os existencialistas evitam muito esse termo liberdade, usar de maneira indiscriminada o termo liberdade, pessoal, porque liberdade é um vocabulário anterior ao existencialismo e é muito usado na moral, não é? Para falar de livre-arbítrio de uma forma abstrata, não é? Falar de livre-arbítrio em termos de escolha entre bem e mal, tá? Então, liberdade é um vocabulário que vem, né, do cristianismo, da filosofia cristã. Então, eles evitam, né, na medida do possível, não enfatizar tanto esse vocabulário. E é uma liberdade situada, é uma liberdade de assumir possibilidades de ser que são dadas na contingência da vida de cada um. Tá legal? Pessoal, vou ter que encerrar porque o meu chefe, o nosso reitor, tá chamando, já tem 6 chamadas aqui, tá bom? Eu vou encerrar. Obrigado pela audiência de todos. Eu não sei quantos estão aí, mas 1, 2, 3 que fizeram companhia, 10, 15, 20. Obrigado aqui, pessoal, e aos amigos queridos, tá bom? Saudações a todos e vamos continuar daqui a 2 semanas com o nosso projeto. Um abração, pessoal. Um abraço. Saudações.